Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Insight. Hoje no nosso podcast, nosso entrevistado é Murilo Borges, diretor de operações da Iguá Saneamento. Murilo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast ESG Insight. Obrigado, Claudinei. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês e com seus ouvintes e espectadores. Perfeito. Já que a gente vai para o YouTube também. Também, exatamente. Então, são nossos leitores e nossa audiência. É isso. Murilo, para começar, você poderia explicar como é que você entende o conceito de Smart Water, né? E o que ele é importante para o setor de saneamento básico, né? E como é que ele está alinhado com os conceitos de cidades inteligentes e do ESG? Claro. Antes eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Bom, eu sou diretor de operações da Iguá, especificamente de uma divisão interna, um braço focado em digitalização da água. É o nosso veículo para Smart Water. E a gente nasceu de dentro da área de inovação da companhia. Quando eu era gerente da área de inovação, a gente fez alguns pilotos focados em tecnologia e digitalização, e dentro disso a gente decidiu criar esse veículo só para impulsionar cada vez mais rápido a adoção de tecnologias aqui dentro. Você pode dar uma visão, né, sobre essas atividades da Iguá Saneamento, né? Quais são essas iniciativas, quais as inovações que foram agregadas, como é que está sendo feita essa digitalização da área de serviços de água e esgoto aqui no Brasil, né? Tanto para empresas como também para os consumidores de pessoa física. Claro. Vamos lá. Primeiro, isso como eu falei, muito baseado no Smart Water. Que Smart Water é um conjunto de ações que visam digitalizar para otimizar as operações de saneamento. No mundo de hoje, e com os desafios do marco legal do saneamento, onde a gente tem regras bem claras de universalização até 2030, a gente só vai conseguir chegar lá se a gente usar muito de tecnologia. E por que isso é importante? E como que está alinhado com cidades inteligentes? Porque o saneamento está espalhado na cidade, então tudo que a gente aplicar de tecnologia, todas as redes móveis, redes IoT, todo tipo de rede de dados que a gente utilizar vai estar espalhado no espaço público, servindo como catalisador para as cidades inteligentes. E no fim, o nosso foco é no cliente. Quem é o nosso cliente? A população. Então, a gente está ligado diretamente à população, diretamente aos nossos clientes. E a gente leva, com esses dados, mais poder para os nossos clientes e também mais controle e previsibilidade operacional para o negócio. Então, eu vejo tudo conectado através do ESG. É o poder do cliente poder controlar o seu consumo e economizar água, um recurso vital, e a previsibilidade para o negócio, que tem tudo a ver com governança. Então, eu entendo que todos os pilares do ESG são atendidos aqui com o Smart Water. E na sua segunda pergunta, enfim, eu vou falar rapidamente da nossa visão 360 de digitalização aqui e como que isso tem impactado, inclusive, o cliente. E vou começar falando do cliente. O nosso primeiro passo lá atrás, na nossa jornada de digitalização, foi utilizar ferramentas digitais para apurar o NPS. É muito comum em empresas de varejo, em outros negócios, mas nós fomos a primeira concessionária de água e esgoto do Brasil a usar o NPS para medir a satisfação do cliente. Porque aqui na Iguá a gente acredita de verdade que a gente não tem usuário, a gente tem cliente. Perfeito. Isso está no nosso DNA. Nosso segundo passo, a gente foi o primeiro, ainda é o único, a utilizar o Salesforce como interface para atendimento do cliente, que é o CRM mais famoso do mundo. Então, a gente investe muito nisso para ter o menor tempo de atendimento, o maior conforto para os nossos clientes possíveis. Hoje, se você entrar numa loja nossa de atendimento ao cliente, parece mais uma loja de shopping, mais alguma coisa, do que aquele negócio de autarquia pública para atender alguém. Não tem balcão, tem mesa. A gente atende 1 a 1, então é diferente. E falando mais de dados, o próximo dado foi utilizar a IoT
para levantar o consumo diário. Foi aí que começou a jornada, mas sempre visando em ter esse dado para a Iguá, mas o cliente também ter acesso. Então, junto disso, nasceu o Digiguá, que é o nosso aplicativo, é o aplicativo mais bem avaliado das empresas de saneamento hoje nas lojas de aplicativos dos celulares, porque ele dá acesso ao cliente ao seu consumo diário, da opção do cliente configurar um alerta. Ontem você consumiu mais do que você configurou aqui, então cuida do seu consumo, ou você pode ter um vazamento. Então, a gente está levando isso para o consumidor pessoa física para ele poder controlar. E aí, falando um pouquinho mais do que a gente tem feito de inovação e digitalização, o uso massivo de dados, o uso massivo de inteligência artificial. Quando eu falo inteligência artificial, é inteligência artificial de fato, utilizando aprendizado de máquina, com algoritmos desenvolvidos dentro de casa. A gente tem cientistas de dados, a gente tem células de ciência de dados em várias áreas. O dado não tem dono, não é da área de TI, não é da minha divisão de inteligência operacional, não é de nenhuma divisão específica. Cada área pode ter seu cluster de dados que vai usar o dado e gerar valor para o negócio. Então, a gente tem desenvolvido algoritmos dentro de casa, desde identificação de fraudes, usado alguns para redução de consumo energético, esse a gente contrata no mercado, até para gestão de pressão nas redes, para reduzir perdas e reduzir o gasto de água desnecessário. Então, a gente tem feito um pouco de tudo. Quando eu falo 360, é do cliente à operação. A gente olha, tem feito um pouco de cada coisa. Você quer transformar a Iguá numa empresa verdadeiramente data-driven, né? Essa massa de dados coletados, ela está sendo utilizada, inclusive, então, para transformar o negócio da empresa e também, obviamente, garantir a sustentabilidade da Iguá no longo prazo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O principal fator de sucesso, aqui eu vou falar com um cara de tecnologia, o principal fator de sucesso de todos esses nossos projetos foi uma arquitetura de dados robusta, onde eu possa guardar o máximo possível de dados. Eu brinco com o meu time, com algumas pessoas, em algumas palestras que eu dou, que eu falo o seguinte: tem dado que eu estou guardando que eu não sei para que eu vou usar agora. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ter inteligência e capacidade de processamento para tirar valor desse dado, cruzar com algum outro dado e extrair valor. Vai ter um processo novo de descobertas, né? Exato. Eu tenho informação aqui que a Iguá do Rio, ela foi uma concessionária que já nasceu digital, né? Como é que foi esses processos que deram origem a essa operação, né? Que já começou com esse DNA de inovação desde o início. Isso foi muito divertido. A Iguá Rio, ela nasceu durante a pandemia, né? A gente ganhou leilão de concessão da SEDAI, do bloco 2 da SEDAI, foi ali em 2021, bem no meio da pandemia, em reaberturas e fechamentos, e num momento em que o mercado global de semicondutores estava com a cadeia quebrada, em que você tinha uma briga por semicondutores. E você ia buscar equipamentos para automação clássica, custavam muito caro quando tinham em prazo de entrega de 6 meses. E tinha uns meninos aqui meio loucos que estavam utilizando IoT, devices de startups no Brasil, importando equipamento direto da China e fazendo coisas mais baratas. E aí a gente pensou, vamos usar? Vamos. Então, foi um desafio conjunto aqui, tanto do time que foi fazer a virada da Iguá Rio, quanto desse time que está comigo, para a gente fazer isso já usando a IoT. Então, a operação do Rio, ela nasceu utilizando a IoT. Todos os sensores de nível, pressão, vazão da Iguá Rio foram utilizando a IoT. E ali ela já nasceu. Os clientes, no dia 1, com o Digiguá, então todos os clientes já tinham o aplicativo, todos os clientes já nasceram com acesso digital. Então, a gente já nasceu completamente integrados com CCO funcional desde o primeiro dia. Mas ali foram 3 aspectos. A pandemia trouxe a necessidade, por conta da crise de semicondutores, um custo menor e a velocidade. Por quê?
toda a cadeia estava na nossa mão. Essa é a diferença de ter uma divisão focada nisso. Você falou na questão de fraude, né? Nesse mercado existe um grande desafio que é evitar a fraude e desperdício, né? Como é que as tecnologias que vocês estão empregando para evitar fraudes e melhorar a qualidade dos serviços e a satisfação do usuário, que eu vi que é uma coisa que é foco da Iguá, né? Ótimo, excelente pergunta. Aqui a gente faz a gente usa um apanhado de tecnologias para culminar num plano de gestão de fraudes. Como eu falei, desde algoritmos com inteligência artificial para me olhar, provavelmente essa ligação aqui tem uma fraude, até sensores dentro dos próprios hidrômetros que me indicam. Alguém colocou alguma coisa aqui que está reduzindo o consumo. Então eu recebo alerta. Ó, esse cliente aqui teve consumo zero ontem. Não é usual ele ficar com tantos dias sem consumo. É um outro alerta. Então, juntando tudo isso, a gente consegue fazer uma gestão muito melhor e reduzir esse desperdício. Perfeito. Então, é utilizar de alertas, utilizar de inteligência de dados para fazer isso. Mas como que a gente melhora a vida do cliente? Aqui eu vou contar um caso real. A Dona Maria não é nome fictício, é a Dona Maria do restaurante Vitória, em Paranaguá. A gente tem um hidrômetro inteligente lá e a gente identificou que o consumo dela disparou. O consumo dela vinha na base dela, de repente disparou. O time de gestão de clientes proativamente olhou esse dado, recebeu o alerta do sistema, olhou esse dado e ligou. Olha, seu consumo, tal, dá uma olhada aí que você pode ter um vazamento. Era um vazamento. Então, antes de esperar o mês inteiro para ela só descobrir o vazamento na hora que fechasse, fosse o leiturista, fosse lá entregar a fatura para ela, não. A gente conseguiu, antes disso, avisar. Pensa a satisfação dessa cliente em ter tido isso, ter evitado dor de cabeça, ter evitado outros problemas. Então, isso é fantástico para a gente. Perfeito. No caso, então, a diferenciação de um medidor remoto em relação a um medidor convencional é essa instantaneidade que a empresa pode tomar em relação a algum problema que possa estar ocorrendo, né? Como é que vocês pretendem, vamos dizer, substituir hoje a base que vocês têm de medidores convencionais, né? E que aplicações remotas vocês estão incluindo na plataforma? Fez a primeira perna grande de investimento, que foram grandes clientes e clientes estratégicos, todos feitos. E a partir de agora é uma substituição rotineira. A gente, por exemplo, tem alguns contratos que determinam que você tem que trocar hidrômetros a cada 5 anos, 7 anos, 10 anos, enfim, varia de contrato a contrato. Mas, então, de acordo com a periodicidade normal de substituição, a gente vai substituindo. E existe também o caso que não serão todas as ligações, todos os clientes que precisam em que dá retorno. Tá? Esse é o ponto. Mas, além disso, no controle e prevenção à fraude, a gente também está agregando válvulas para fazer a suspensão de fornecimento remoto. No caso de que o cliente não pode, não fez o pagamento, a gente consegue remotamente ir lá e suspender. Isso à primeira vista parece ruim do ponto de vista do cliente, mas é um lado muito positivo. O cliente pode ter esquecido de pagar, pagou, quero religar. Normalmente esse negócio demora, vou religar, até ir lá, a gente disparar um operador e trânsito, todo o caminho. Se for remoto, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Então, até para o cliente, essa religação acontece bem mais rapidamente. Então, essa é uma outra função que a gente tem trabalhado. E até olhando desculpa, nesse mesmo sentido, e aqui, olhando para frente, isso não tem ainda no Brasil, que é água pré-pago, que é algo comum, por exemplo, em alguns países da África. Não existe arcabouço regulatório hoje, as agências regulatórias não têm previsão de um modelo de água pré-pago, mas isso pode funcionar, por exemplo,
no Agreste, no Nordeste, pode ser, isso pode ser útil, onde eu tenho pontos de abastecimento coletivos, onde cada cliente usa, e melhorar o acesso nesses pontos. Então, isso é algo que essas tecnologias que a gente está usando hoje são os habilitadores disso no futuro. Democratizar mais o acesso à água, né? Num projeto dessa natureza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Como é que funciona o processo aí de desenvolvimento das equipes da Iguá, né? Como é que você desenvolve as soluções? Como vocês definem as tecnologias, os parceiros envolvidos nos projetos? Ótimo ponto aqui. A gente tem redes ativas de pessoas intimamente ligadas à inovação. São pessoas que no dia a dia têm funções normais. Um analista operacional, um engenheiro, um atendente de loja, um advogado. A gente tem todo transversal na companhia pessoas que, além do seu dia a dia, topam investir um pouquinho mais do seu tempo para a inovação. São os chamados embaixadores da inovação aqui. Certo. Então, esses embaixadores, eles trazem as dores do dia a dia de cada área para discussão e, junto com a área de inovação, com a direção, com as áreas corporativas, a gente tenta conectar essas dores, esses problemas com soluções que a gente conhece de mercado, a gente faz scout global de tecnologias, então estamos sempre olhando para fora, o que tem de novo lá fora que dá para trazer para dentro, e muitas vezes, se a gente não encontra o que a gente precisa, a gente desenvolve, que é o caso, por exemplo, da medição inteligente. A gente não tinha nada que atendesse. Juntamos com alguns parceiros, desde um grande fabricante lá na China, a startups no Brasil, que engenheiram soluções. Trouxemos até um fundador de uma startup para dentro de casa, como nosso colaborador, para conectar tudo isso, desde um grande fabricante a uma startup no Brasil, a um fornecedor de software também nacional para IoT, integramos tudo e fornecemos para a nossa operação isso como um produto acabado. Então, a gente se vê muito como integrador de novas tecnologias, mas sempre resolver dores internas muito através dessa rede de inovação aqui. A gente é muito presente no ecossistema de inovação, muito aberto a startups, a gente é companhia de infraestrutura do Brasil mais ligada a startups, então isso faz diferença no nosso dia a dia. Perfeito. Você falou em internet das coisas, né? Como é que você hoje avalia a maturidade da tecnologia de IoT, né? Como é que você avalia também os sensores e as conectividades das redes de comunicações, né? Que são, digamos, itens essenciais do funcionamento de um negócio como da Iguá Saneamento? De maturidade. A gente tem aquele indicador de prontidão tecnológica que vai de 1 a 9, em que eu enxergo que a IoT já está em 9, é prontidão comercial. Mas, passado isso, tem como que isso funciona na vida real. O campo é sempre muito mais complexo que uma planilha de Excel ou um PowerPoint. Então, a cobertura de rede de comunicação, ela é algo móvel, não é estático, então depende de manutenção. Então, eu acho que o negócio de IoT, ele subavaliou custos no Brasil como um todo, talvez não, globalmente, subavaliou custos. Esse negócio é custoso, manter milhares de dispositivos a campo funcionando tem custo, não é só o custo de instalação. Então, eu tenho custo de manutenção, eu tenho intempéries, eu tenho N situações, desde cachorro roendo fio a furtos. Então, manter uma rede de sensores é complexo. Mas é possível. E do ponto de vista de sensores, é com grande satisfação que eu posso falar. O que a gente desenvolve de engenharia nacional, do ponto de vista de sensores e transmissores, não deixa nada a dever para nenhum lugar do mundo.
Então, isso eu posso falar assim com grande tranquilidade, tendo testado equipamentos de uns 3, 4 continentes diferentes já, e o nosso não deixa a dever em nada. Perfeito. Vou passar a dica aqui que a Eguá tem projetos de sucesso implantados em Cuiabá e na Ilha do Mel, aqui no Paraná, né? E são referências, né? Você poderia descrever para a nossa audiência esses projetos e que resultado eles trouxeram, tanto para a empresa como para os consumidores? Ótimo, excelente. O primeiro que eu vou falar é esse da Ilha do Mel. A Ilha do Mel é um paraíso, um lugar lindo e super conservado. É uma ilha onde não tem carros, só veículos elétricos. Recomendo a visita de todo mundo. E lá a gente criou a primeira ilha inteligente do Brasil. Então, a gente fomentou a criação de uma cobertura IoT em toda a ilha. Estão até instalados em infraestruturas da Eguá. Então, toda a ilha ela é hoje coberta por rede IoT e todos os nossos clientes têm medidor inteligente, a gente tem sensores de pressão e vários sensores espalhados pela ilha para monitorar todo o atendimento de água. Lá, eu não mando mais um leiturista para ir de casa em casa fazer a leitura. É tudo digital. Os clientes recebem pelo WhatsApp, pelo e-mail, da forma que quiserem, eles recebem os boletos lá. Então, a gente não precisa mais gastar com lancha para levar leiturista para fazer isso. A gente consegue otimizar a nossa produção de água lá para atender a população e os turistas. Então, esse foi um projeto muito legal da primeira ilha inteligente do Brasil. E o segundo, em Cuiabá, a gente criou o que a gente chama de DMC do Amanhã. DMC é Distrito de Medição e Controle. É como se fosse um bairro onde a entrada de água, onde ele é fechadinho. Eu tenho uma entrada de água que abastece todas as casas daquele bairro. Então, ali, todos os hidrômetros, todas as ligações são hidrômetros inteligentes. Ele é todo sensorizado e todo controlado. Então, a gente tem controle 100% daquele setor. Por que a gente chama de DMC do Amanhã? É ali onde a gente tenta aplicar o máximo de tecnologia possível para a gente entender o impacto dessas tecnologias na operação e como que isso melhora a nossa operação. Então, lá, a gente descobriu que, por exemplo, ele não era tão fechadinho assim quanto a gente desconfiava. Ele tinha uma saída de água para outro bairro. A gente foi lá e conseguiu fechar. A gente conseguiu identificar diversos vazamentos nos cavaletes de medição de clientes, que a gente conseguiu ir lá e reparar. Então, é um lugar onde clientes não têm problemas mais de abastecimento. Perfeito. Murilo, para finalizar nosso papo, quais são as iniciativas aí que estão no pipeline da Eguá para os próximos anos? O spoiler aqui para a nossa audiência. Não, ótimo. Falando aqui da minha caixinha, que é a área de tecnologia operacional. Então, a gente vai focar bastante nos próximos anos em eficiência energética, em tentar coletar e usar cada vez mais esses dados que a gente tem em eficiência energética e levar ainda mais dados para os clientes. Então, essa experiência do cliente hoje, que ele consegue ter o alerta de vazamento, a gente tem alerta de vazamento, tem um alerta de consumo, a gente quer levar também para o cliente até um alerta de vazamento. Direto aparecer um pop-up no celular, olha, pode ser que você tenha um vazamento. Então, a gente quer melhorar também para o cliente. E uma outra coisa que nós estamos trabalhando é com identificação inteligente de vazamentos. Hoje, o mais usado é um técnico em campo ouvindo o vazamento de água. É o ouvido humano que ainda busca. Então, o que eu posso usar de tecnologia? Microvariação de pressão. São loggers acústicos espalhados pela rede, onde eu faço onde eu uso análise de dados para tentar cruzar e achar vazamentos. Enfim, a gente está testando e trabalhando em várias tecnologias dessas que achamos que aí a médio prazo podem ajudar a gente a virar o jogo de redução de perdas no Brasil como um todo e no mundo. Murilo, queria agradecer a sua participação no nosso podcast ESG Insight e esperamos aí ver nas nossas próximas iniciativas, porque eu creio que o projeto ainda está
tem bastante etapas aí para ser cumpridas, e eu acredito que isso vai sempre beneficiar tanto o consumidor, como também vai trazer a sustentabilidade aí para o setor de águas e saneamento, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Claudinei. Um abraço.